Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil, que traz para você o esclarecimento das suas dúvidas em relação a essa pandemia do coronavírus e separa verdade científica de boato e de fake news. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos fez um alerta dizendo que os testes de anticorpos têm um nível de acerto que pode ser de apenas 49% para o caso de uma população que tenha apenas 5% dos anticorpos do coronavírus, porque essa é uma epidemia que está no seu estágio mais ou menos inicial em muitas áreas, de vários países, não só dos Estados Unidos, do Brasil também. Então, esse é um alerta que muda um pouco a nossa percepção e a gente tem tomado muitas decisões sobre quando a gente faz o teste de sorologia, se dá positivo, a gente se sente com um escudo, com uma proteção e sai por aí sem máscara, achando que então não estamos mais vulneráveis a essa doença e nem transmitindo para outras pessoas. Ora, mas 49% é um pouco pior do que jogar uma moeda e fazer o cara ou coroa, que daria 50% de acerto. Então, nós vamos discutir essa questão com 3 cientistas hoje. A doutora Silvia Figueiredo Costa, professora do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, que está conduzindo justamente um estudo sobre esse tema. Doutora Silvia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Temos também o Dr. Ricardo Parolin Schneckenberg, que está concluindo o doutorado em análise genômica das doenças do neurodesenvolvimento no Departamento Nuffield de Neurociências Clínicas da Universidade de Oxford. Dr. Ricardo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, agradeço o convite. E temos também o Dr. Paulo Lotufo, epidemiologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Paulo, um grande prazer tê-lo aqui conosco também. Prazer é meu, Lorival. Vou começar com o Dr. Ricardo para explicar para a gente como é a validação desses testes e por que é importante ter uma determinada porcentagem de anticorpos na população para poder ter testes confiáveis. Nos testes de anticorpos, o que a gente está medindo, então, são proteínas que o corpo produz em resposta a uma infecção, certo? Ele não é um indicador de uma infecção no momento, ele é apenas um indicador de que a infecção aconteceu. E quando esses testes são desenvolvidos, quando o anticorpo é identificado em resposta a esse agente infeccioso, para desenvolver esse teste, ele precisa ser testado em amostras em que os cientistas sabem com certeza que tiveram contato com o vírus, versus amostras que eles têm certeza absoluta que não tiveram contato com o vírus. No caso de uma doença nova, como é a pandemia pelo coronavírus, as nossas amostras de pacientes que a gente sabe com certeza que não tiveram contato com o coronavírus são amostras de banco de sangue ou amostras armazenadas, ou congeladas de 2 ou 3 ou mais anos atrás. Enquanto as amostras dos pacientes com que a gente tem certeza que tiveram coronavírus são de pacientes hospitalizados normalmente, que tiveram resultado positivo pelo teste genético que buscou o vírus, e essas amostras então são utilizadas na criação e validação desses testes. Muitos testes foram desenvolvidos, grande parte deles por empresas pequenas, que apontam a capacidade de identificar na amostra de sangue de um paciente se existe aquele anticorpo presente ou não. A questão maior é se, quando utilizados numa população onde a gente não sabe se o paciente tem ou não tem a doença, qual é a taxa de acerto? E é isso que a gente vai discutir hoje. Nos Estados Unidos foram 67 testes que foram autorizados sem um processo de validação por causa da corrida, para lutar aí contra o coronavírus. E aquele dado de 49% de acerto para uma população de 5% pressupõe 2 critérios, que são critérios de precisão, de especificidade, entre 90% e 92%. Ou seja, estávamos falando dos melhores testes, dos mais precisos. Doutora Silvia, conta pra gente como estão as pesquisas aqui no Brasil em relação a essa questão.
A mesma situação aconteceu aqui no Brasil. Por ser uma pandemia, não existia no mercado testes disponíveis e, por ser um vírus novo, testes comerciais que pudessem ser utilizados. Então, rapidamente, várias pequenas empresas começaram a desenvolver testes, importaram testes, principalmente da China, e esses testes foram registrados na Anvisa, mas apenas com uma validação que nós chamamos pré-clínica. Então, nós começamos a utilizar os testes no país sem ter uma validação feita com um número grande de amostras e utilizando realmente pacientes ou mesmo a população assintomática. Então, inúmeros testes têm registro na Anvisa, muito deles só com esse tipo de validação. Nós aqui do Instituto de Medicina Tropical e do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, recebemos vários desses testes e fizemos uma validação utilizando, então, pacientes com doença confirmada por teste genético, clínica compatível com o Covid-19 e uma amostra que seria controle negativo de doadores de banco de sangue de um ano anterior ao início da pandemia. E conseguimos perceber, então, que variação muito grande da qualidade dos testes. Fizemos isso para tomar a decisão de qual teste iríamos utilizar no nosso estudo, que é um estudo voltado para o profissional de saúde assintomático. Nós estamos testando todos os profissionais de saúde que estão trabalhando neste momento em um dos institutos do Hospital das Clínicas, que é reservado apenas para pacientes com Covid-19. Neste instituto trabalham 6.000 funcionários, incluindo médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, a equipe de limpeza, todos eles estão sendo testados. Então, baseado na sensibilidade, nós escolhemos um teste que tem uma sensibilidade de 95%, que foi validado, e é muito específico. Tem 100% de especificidade. Esse teste que está sendo usado no nosso estudo. E está mostrando uma positividade entre profissionais de saúde sem sintomas, que nunca apresentaram sintomas, de 13%. Nós vamos continuar realizando o teste durante toda a pandemia, para aqueles que foram negativos, para ter uma ideia da exposição dos profissionais de saúde. E aí, o nível de acerto ainda não se sabe, portanto? Nós usamos esse teste que tem essa boa sensibilidade, né? E é bem específico também. Entretanto, é a primeira vez que esse teste está sendo utilizado numa população de indivíduos assintomáticos. E o que nós vamos ver no decorrer da pandemia também é ter uma ideia da exposição dessa população, até porque o Hospital das Clínicas meio que representa a cidade de São Paulo. São profissionais que moram em diferentes bairros, têm diferentes tipos de exposição, porque usam transportes coletivos e também trabalham em diferentes áreas do hospital, com maior risco ou menor risco de exposição ao doente, apesar do uso apropriado, né, de todos os equipamentos de proteção individual. Então, está sendo bastante útil a utilização do teste e nós esperávamos até uma proporção maior de positividade. Na literatura, são poucos os outros países que já testaram. Tem um estudo feito na Alemanha com um N muito pequeno, de 320 profissionais de saúde, que mostrou que na Alemanha, dependendo da área onde o profissional trabalhava, variou de 1% a 5% a positividade. O grande problema é que os testes são muito variáveis, os testes usados em cada país. E a outra questão é que no início da pandemia, os testes tinham uma performance pior, eram menos sensíveis. Alguns trabalhos na Itália mostravam uma sensibilidade de 30% só, e no decorrer da pandemia, a qualidade dos testes vem melhorando. Então, ainda não temos um teste ideal, eu acho que podemos melhorar na qualidade do teste, mas a ideia é que quanto mais tenhamos número de pessoas testadas, nós vamos conseguir realmente avaliar, baseado no número de potenciais positivos na população, fator de risco daquela população, tipo de exposição e se é sintomático ou assintomático, a performance do teste. São 4.550 profissionais que estão participando desses testes. Que já realizaram a sorologia, mas nós vamos finalizar até segunda-feira os 6.000
funcionários que trabalham nesse instituto, que é destinado apenas para pacientes com Covid-19. Doutor Paulo, diante disso, diante dos testes que estão disponíveis para os profissionais de saúde, para os pacientes, como que a gente pode tomar decisões? É possível tomar decisões a partir dos testes que existem hoje? Quando a gente fala em tomar decisão, nós precisamos verificar exatamente para que tipo de população que nós estamos nos dirigindo. Então, nós temos algumas populações que a gente tem que ficar extremamente monitorando. Os profissionais de saúde, os profissionais da segurança pública, policiais, bombeiros, os profissionais dos transportes e aqueles que estão em toda a linha da indústria alimentícia. São 4 setores que nós temos que ter uma preocupação muito grande. Nós repetirmos testes, não só para a sorologia, como em alguns momentos também para identificação viral, temos uma sequência e sabemos o que está acontecendo. Para a totalidade da população, no momento, é extremamente perigosa. Nós temos a disseminação das pessoas fazendo testes, como estão fazendo em farmácias, porque a probabilidade do teste ser falso positivo é muito grande. Então, ela vai estar com uma certeza que, na verdade, é um engano. Ela não está tendo anticorpos, então ela pode se contaminar e também, no caso de ser portadora, ela pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Doutor Ricardo, a Universidade de Oxford, onde você está trabalhando, está aí na linha de frente, na vanguarda das pesquisas, sobretudo no que diz respeito à vacina, não é? Com essa cooperação entre a universidade e o laboratório AstraZeneca. Aí no Reino Unido, de maneira geral e na universidade em particular, como está essa discussão sobre a tomada de decisões, tanto no nível de políticas públicas, quanto no nível individual, com base no que a gente tem hoje disponível para os nossos testes de sorologia, testes também para averiguar se temos ou não o coronavírus? Aqui no Reino Unido, há mais ou menos 2 meses, um pouquinho antes disso, o governo comprou esses testes rápidos, esses mesmo que agora estamos vendendo em farmácias brasileiras, comprou quase 4 milhões desses testes, a um custo gigantesco. E antes de começar a utilizá-los, eles decidiram, aqui mesmo na Universidade de Oxford, fazer um estudo de validação que normalmente agências de regulação fazem para verificar se aquilo que a empresa diz que o teste faz, se faria mesmo. E a verdade é que nesses testes de validação, nenhum dos testes rápidos se mostrou suficientemente acurado para ser utilizado na prática clínica que o país precisa. Então, os 4 milhões de testes estão literalmente acumulando pó em algum barracão aqui, ou tentando encontrar um outro país que os compre. Atualmente, o teste que nós temos para diagnóstico de infecções ativas, como eu mencionei antes, é o teste genético, é o teste da PCR. Esse teste busca o material genético do vírus que fica disponível ou fica de forma acessível para o teste por alguns poucos dias antes dos primeiros sintomas e mais uma semana e pouco após o começo dos sintomas. Esse é o grande teste que é utilizado aqui, não só aqui no Reino Unido, como no mundo inteiro. E quando a Organização Mundial da Saúde fala que precisamos fazer testes, são justamente esses testes a que ela se refere. No momento, o Reino Unido está tentando fazer novas estratégias de fazer os testes em que eles enviam um kit para a casa das pessoas e as pessoas fazem uma coleta do seu próprio swab, que é um cotonete que elas passam na garganta, na região posterior da garganta, na região das amígdalas, selam esse kit e enviam pelo correio para o laboratório do governo. E esse laboratório vai fazer essa análise. Isso é um sistema que está funcionando agora, ainda está sendo escalado, né? Porque é uma forma também de economizar os equipamentos de proteção individual, que assim o paciente faz a análise em casa mesmo, nos casos leves e moderados, e não precisa ter um profissional de saúde coletando esse teste. Isso está sendo realizado já, mas é bastante controverso no momento, mas é o que está sendo feito. Em relação aos testes de anticorpos, existem novos testes vindo para o mercado, com características muito melhores dos que existiam anteriormente, né? Mas normalmente esses testes de empresas de biotecnologia, empresas farmacêuticas maiores, eles requerem equipamentos mais complexos, eles não são testes rápidos feitos na ponta do dedo, em geral.
Esses testes ainda estão sendo estudados, estão sendo implementados aqui no Reino Unido ainda, mas não estão sendo utilizados ainda de forma ampla. Doutora Silvia, os testes com os quais vocês estão trabalhando, eles têm um nível de especificidade, de sensibilidade superiores aos desses citados pelo CDC nos Estados Unidos. No entanto, a gente naturalmente está atrás na questão da epidemia mesmo, né? O vírus, ele se espalhou por aqui, pelo Brasil, mais tarde, depois dos Estados Unidos. Isso conta para que haja uma progressão na questão do nível de acerto dos testes aqui no Brasil? Com certeza. Gostaria de comentar 2 aspectos interessantes. Essa dificuldade no início da pandemia, que o Ricardo até comentou aí do Reino Unido, né? E aconteceu com todos os países, principalmente com a Itália, que sofreu muito por não ter um teste bom, né? No momento que a epidemia começou lá. Existe uma lista da Organização Mundial de Saúde, atualmente tem mais de 50 testes para realizar sorologia, que seria possível validar. Aqui mesmo no Brasil, são inúmeros testes com registro na Anvisa, mas um ponto que eu acho muito importante é que o teste que nós usamos aqui, testamos 6 testes rápidos e um teste de ELISA, que identifica diferentes classes de anticorpos. Durante a validação, nós percebemos que não seria bom utilizar a ponta de dedo, a coleta do sangue pela ponta de dedo, e sim que deveria usar o plasma ou o soro, que seria coletar o sangue mesmo da veia do paciente para que os testes rápidos apresentassem uma boa sensibilidade. Então, isso já foi publicado, né, fez parte da validação, e depois vários outros centros europeus e asiáticos publicaram também o mesmo resultado, mostrando que não é possível, não é o ideal usar a ponta de dedo e nem fazer, por exemplo, na farmácia, ou no shopping center, como alguns estados estão disponibilizando na região Nordeste, porque cai muita sensibilidade do teste. Então, o ideal é coletar o sangue mesmo do paciente. Como eu falei para vocês, a sensibilidade está sendo muito boa e nós não tivemos problema, então, também com a especificidade do teste, que mostra, então, que esse teste realmente não está cruzando, né, com nenhum outro vírus, ou mesmo com outros tipos de coronavírus, nem outros vírus respiratórios. E outro ponto que eu acho interessante comentar, que o Ricardo falou, do uso do material genético, né, na amostra clínica do paciente, que isso é positivo alguns dias antes do início dos sintomas e geralmente até a primeira semana. E, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, por ser um centro de referência para casos graves, nós recebemos pacientes com forte suspeita clínica do Covid-19 e quando eles chegam aqui, esse teste do material genético vem negativo. Então, nós estamos utilizando a sorologia também para isso. Então, os pacientes com PCR, que é esse teste genético negativo, com quadro clínico sugestivo de Covid, nós estamos realizando a sorologia e grande parte deles tem a sorologia positiva reagente para o Covid. Então, pode ser útil também nesta situação. Por que isso é importante? É importante por várias razões. Primeiro, que com isso a gente vai ter uma noção do número, né, de pacientes que têm sorologia positiva e quadro clínico. É importante do ponto de vista de transmissão da doença, porque esses pacientes precisam ficar nesse edifício que é só para eles, não são transferidos para os outros edifícios do complexo do Hospital das Clínicas. E aí nós também conseguimos ter uma ideia também do número de pacientes positivos, ou pela PCR, que é o material genético, ou pela sorologia. Então, está sendo bastante útil também do ponto de vista assistencial da conduta clínica do paciente. Doutor Paulo, qual é então o protocolo adequado para quem tem sintoma, vai lá e faz o swab na mucosa, depois espera 2 semanas, faz a sorologia e aí é isso? Ou, enfim, dá para nós uma explicação do passo a passo aí dessa doença. Olha, se nós estamos falando de sintoma, Lorival, nós estamos falando que essa pessoa precisa ter um médico, porque ela precisa ser avaliada no seu todo, não somente no que ela está apresentando pela Covid. Uhum. Então, o médico vai saber exatamente, paciente a paciente, quer dizer, qual será
a conduta, qual será, se vai fazer uma pesquisa direta do vírus, se vai fazer a sorologia, tudo isso analisando de acordo com os sintomas. Não existe, quando nós estamos falando de indivíduo, uma regra, existem diretrizes, mas a conduta é individual, sempre com o médico. Eu vou lhe dar o meu testemunho pessoal. Eu tive sintomas bastante evidentes e fiz uma consulta, uma teleconsulta pelo aplicativo do meu convênio de saúde. E o médico disse que eu devia esperar o 4º dia do sintoma para fazer o swab. Eu fiz e deu negativo. Nesse momento, eu fui informado pelo pessoal do hospital que realizou o teste de que, na verdade, eu deveria ter feito o swab quando eu estava com o sintoma, porque no 4º dia eu já não estava com o sintoma. Depois disso, me disseram para fazer a sorologia e aí eu depois fui informado de que seria melhor esperar 2 semanas depois do início do sintoma. Por isso que eu peço aí um esclarecimento seu. Pois é, esse é o momento de uma cacofonia. A Silvia poderá até explicar melhor, porque nós temos um aumento exponencial de casos, de mortes e de publicações científicas. A informação que eu tenho, né, de um estudo mais vigoroso que foi publicado numa revista com revisão por pares, que foi o Annals of Internal Medicine, eles mostravam lá que o ideal seria realmente entre o 4º, 5º e o 8º dia dos sintomas. Então, essa informação que foi passada foi adequada. Quanto à questão dos picos do início da sorologia, o coronavírus também está nos dando um novo baile, né, como deu em várias coisas, porque nós estamos tendo ao mesmo tempo aumento de uma proteína, de uma imunoglobulina aguda e da mais crônica, quase ao mesmo tempo. Então, qualquer tipo de informação mais exata para uma doença que há 3 meses ninguém sabia que existia, eu acho que precisa ser vista com muito cuidado. Eu concordo com o professor Lotufo e a orientação que foi passada para você estava correta. Nós aqui no Hospital das Clínicas indicamos a coleta do swab, né, de orofaríngeo ou nasal, a partir do 3º dia do início dos sintomas e a sorologia a partir do 10º dia do início dos sintomas. Entretanto, um anticorpo da classe IgA, que é mais precoce, ele já positivo a partir do 5º dia do início dos sintomas. Então, depende da metodologia e do teste que o hospital está utilizando. O teste que nós usamos neste momento no Hospital das Clínicas para o estudo é um teste que é de anticorpos totais. Então, por isso que ele é muito sensível. Para os pacientes, nós usamos o teste que tem esse anticorpo da fase aguda, que é o IgA, já positivo a partir do 5º dia. Entretanto, os trabalhos mostram que no 10º dia, tanto os anticorpos da fase aguda, como os anticorpos da fase que seria, então, já a partir do 7º dia, já estão positivos. Então, sorologia vai depender do teste que está sendo oferecido pelo laboratório ou pelo hospital, mas geralmente a partir do 10º dia já tem uma boa sensibilidade. Doutor Paulo, se der positivo no anticorpo, a gente pode sair por aí então sem máscara? Tudo depende, quando você está fazendo um exame, depende muito, Lorival, de quanto que era a sua probabilidade antes do exame. Então, se você tinha todos os sintomas, teve tudo, você tem um teste positivo, isso amplia muito a chance de que realmente esse teste esteja mostrando que você teve a infecção. Agora, se uma pessoa que não tem nada vai numa farmácia ou no laboratório e faz um exame sem ter nenhum sintoma, e dando positivo igualzinho ao que você teve, a probabilidade dela ter tido a infecção é muito menor. Então, por isso que a gente sempre insiste que os dados clínicos sempre são primordiais. Quando nós não temos dados clínicos, nós temos que apelar para o conhecimento de quanto que a infecção é prevalente em uma determinada população. Se nós estamos pegando uma população que está dentro de um hospital, e o HC já mostrou 13%, e o caso é positivo, e uma pessoa sem sintomas que está trabalhando no HC tem o teste positivo, ela tem uma chance muito maior de já ter tido a infecção comparado a alguém que está na cidade de São Paulo, onde a prevalência deu entre 3% e 5%. Então, é sempre assim, você tem que saber, primeiro, quem é a pessoa, o que ela tinha inicialmente,
e depois o ambiente, né, a prevalência de onde ela está. É uma combinação, então, da situação clínica da pessoa com o ambiente em que ela vive, os contatos que ela teve e o resultado do teste. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um estudo que mostrou uma prevalência de 10% em Manaus e 0,15% em Florianópolis. O que significa isso? Que quem tiver duas pessoas com a mesma idade, sem sintomas, sem nada, duas pessoas muito semelhantes, um morador de Manaus e o outro que é morador de Florianópolis, a chance de que um morador de Florianópolis, aquele resultado seja um falso positivo, é muito, muito, muito maior do que aquela pessoa de Manaus. Uhum. Doutor Ricardo, já é certeza que tendo tido o vírus, independentemente de ter tido sintoma ou não, mas se for certeza que a pessoa teve o vírus, ela não vai mais ser contaminada e também não vai mais transmitir a doença? Não, e é por isso que a Organização Mundial da Saúde, o FDA e todas as agências de saúde do mundo dizem que o resultado desses testes de anticorpos não devem balizar, não devem pautar nenhuma decisão de retorno ao trabalho ou de qualquer tipo de atitude pessoal que suponha que a pessoa esteja imune, né? Os anticorpos detectados não necessariamente são os anticorpos neutralizantes, que são os anticorpos que teoricamente previnem a infecção. E mesmo as pesquisas até o momento sobre anticorpos neutralizantes ainda não são conclusivas. Então, qualquer decisão, tanto pessoal quanto empresarial, quanto de política pública, ainda é precipitada. E complementando o que o Dr. Paulo falou, ele deu exemplo de duas cidades, Manaus e Florianópolis. Eu tenho calculado, baseado na pesquisa recente da Federal de Pelotas, que nos disse qual que é a prevalência de contato da população nesses locais com o vírus da Covid, né? Em Manaus, uma pessoa sem sintoma algum que faça um teste na farmácia, o melhor teste existente nas farmácias brasileiras, que tem uma sensibilidade na faixa de 80% e uma especificidade na faixa de 99%, essa pessoa de Manaus que tiver esse teste positivo, essa pessoa terá uma chance desses testes estar errado de 9%. Mas uma outra pessoa, né, em Florianópolis, que faça o mesmo teste, a chance do teste positivo estar errado é de 75%. O mesmo teste, feito por duas pessoas diferentes, da mesma idade, mesmo, né? Mas embora sejam feitos em regiões diferentes do país, vão ter chance desse teste ser verdadeiro ou falso completamente diferentes. Isso é uma característica do teste. Isso, todos os testes diagnósticos têm isso. Apesar, é uma coisa que a gente não fala tanto, porque esses números, em geral, já estão bem estabelecidos. Mas como o coronavírus é uma doença nova, é uma epidemia que está assolando o mundo e está em fase crescente, esses números estão mudando. Logo, a proporção de verdadeiros positivos para falsos positivos também tende a mudar conforme a prevalência na população muda. Dr. Ricardo Parolin Schneckenberg, que está em Oxford, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Doutora Silvia Figueiredo Costa, da Universidade de São Paulo, também muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi um prazer. Dr. Paulo Lotufo, também da Faculdade de Medicina da USP, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Lorival. Conte conosco em qualquer outro momento que for necessário. Eu agradeço também a você que nos acompanhou. Lembrando que toda semana temos um episódio novo do Coronavírus, Fato versus Ficção. Até a próxima.